Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus, essa paz maravilhosa que excede a todo entendimento, essa paz que nós precisamos no nosso dia a dia e não temos alcançado porque não alcançamos ainda o autor dessa paz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu já quero de antemão oferecê-lo, né, para você aceitá-lo como Salvador da sua alma, e a sua alma então vai ter paz e paz com abundância. Deus abençoe você e a sua família, Deus abençoe a sua vida, seus passos, a sua caminhada, que Deus cubra você com sua graça, com seu poder, com seu sangue, te livre de todo mal, todo perigo. Enfim, eu quero falar aqui sobre o Senhor Deus e a sua palavra, que é o essencial desse vídeo que nós estamos fazendo. Queria também que você desse aí o seu like, se inscreva aí em nome de Jesus no nosso canal, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Inscreva-se e compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam se inscrever para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34. Atos dos Apóstolos, está aqui a minha Bíblia Sagrada. Nós vamos lê-la em nome de Jesus, que diz assim para nós a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Em qualquer nação, aqueles que temem a Deus e é justo. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas quer que em qualquer nação, diz a palavra, ele tema a Deus, né? Porque ele é o Senhor das nossas vidas e precisamos dele a todo instante, a todo momento. Estamos necessitados e carentes da presença de Deus na nossa vida. Por isso, eu quero dizer que podemos ver nessa passagem bíblica que Deus não tem nenhuma nação ou raça predileta, não. Muito menos favorece qualquer pessoa por causa da sua cor, por causa da sua nacionalidade, ou então a sua posição social. Não, Deus não faz acepção de pessoas por nada disso. Deus favorece com bênçãos, curas, libertações, vitórias, louvado seja Deus, àqueles que lhe obedecem. Aqueles que obedecem a Deus têm os seus privilégios por causa da obediência. Deus tem os seus favorecimentos a favor daqueles que obedecem a sua palavra. Então veja que não é nada difícil você receber as bênçãos de Deus, as proteções, as vitórias. Aceita também todos aqueles quem? Ele aceita todos aqueles que abandonam e rejeitam o pecado e as ofertas de Satanás. Ofertas de Satanás não falta, não é? Não falta. Dá um trago aí, né? Dá um biquinho aí na cerveja, na cachaça, sei lá. Eita, rapaz, ali tem uma pessoa assim, que tal a gente passar por lá para gente conhecê-la? E então ofertas, manjares de Satanás estão espalhados. Isso aí Deus não aceita. Então não é acepção, é que ele não aceita o pecado e não aceita também, louvado seja Deus, as ofertas de Satanás. Mas creem que Jesus, todos aqueles que creem que Jesus é o Salvador, aleluia, teme a Deus e vive retamente, sempre almejando o céu e a vida eterna com Deus, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 2, Romanos 2, versículo
6 ao 11, deixa eu ver aqui, versículo 2, capítulo 2, digo melhor, capítulo 2, versículo 6 a 11, diz assim para nós: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Misericórdia, Jesus. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glórias, porém, e honras e paz qualquer que faz o bem, primeiramente aos judeus e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, do versículo 6 ao 11. Todos os que perseveram nesse modo de vida permanecerão no amor e no favor de Deus. Todos aqueles que têm esse amor, esse carinho, foge da iniquidade, foge das concupiscências da carne, foge do pecado, esses têm o amor e a proteção de Deus, o livramento, tem a cura, tem a libertação, tem as vitórias que necessita, porque Deus ouve aqueles que se humilham perante a sua face, assim que você estiver necessitado e carente das suas bênçãos. Então veja você que Deus não está olhando para quem você é, ou deixa de ser, ou a maneira que você se encontra. Não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas não aceita aqueles que praticam o pecado. Por causa do pecado, então, existe uma divisão entre você e Deus, ou entre a pessoa e Deus. Mas assim que você dobrar o seu joelho e se humilhar para o Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados, todos os meus pecados, falhas, fraquezas, fracassos, erros, enfim, você vai orar a Deus do seu jeito, do seu modo, não é? E então aí Deus vai estender as mãos de socorro, de misericórdia, para te abençoar. Abençoar grandemente, para você entender que Ele não faz acepção de pessoas. Você é uma pessoa amada por Deus. Você é uma pessoa querida por Deus. Você é uma pessoa desejada por Deus. Por isso Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, por mim e por você. Eu também era uma pessoa qualquer. E continuo sendo uma pessoa qualquer, mas agora regenerado, convertido ao Evangelho do Senhor, à palavra do Senhor, e Deus mudou a minha vida. Graças a Deus por isso, né? Mas tempos passados nós também éramos, quem não é? Né? Todos têm problema, todos têm dificuldade, louvado seja Deus. Nós vemos que o que mais importa para Deus não é fazer acepção de pessoas, mas que todos reconheçam o sofrimento do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, o seu único Filho. Enviou para morrer por nós na cruz do Calvário, sofreu, padeceu. Você já conhece bem a história, ele foi cuspido, maltratado, esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e carregou a cruz, né? Foi pingando sangue até chegar lá no Monte Caveira, só que aquele sangue não era em vão, né? Aquele sangue derramado ali, enquanto os soldados batiam, chicoteavam e falavam palavras que não tinha nada a ver com ele, porque ele era um santo, ou ele é santo, na verdade, e veio até nós, porque Deus o enviou. Ali estava Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas naquele momento ele estava ali pagando o preço por nós. É isso que o Senhor Deus quer, que nós reconheçamos que o sofrimento do seu Filho, Ele não faz acepção de pessoas, mas quer que eu e você
possamos reconhecer o sofrimento do Senhor Jesus. Aleluia. Então vemos que Deus não tem ninguém assim como uma pessoa que possa ser favorecida, um a menos, outro a mais. Não. A bênção de Deus é para todos. Todos que buscam com sinceridade, com fidelidade. Louvado seja Deus. Muitos que se desviam, ou muitos que não querem nada com Deus, estão sofrendo aí, que você pode ver. Menosprezam a bênção de Deus, a graça de Deus, por não fazer acepção de pessoas, e pela sua grande e infinita bondade e misericórdia, podemos ver que em duas situações diferentes na Bíblia, Deus com seu amor agindo nas vidas de duas pessoas, que nós podemos dizer que são até duas autoridades. Louvado seja Deus. Eu vou explicar para você melhor, para que você possa entender quem é essas autoridades. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui na passagem bíblica, louvado seja Deus, lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Podemos intitulá-lo até como ministro da guerra, não é? Vamos dizer assim, são dois ministros que eu quero falar agora sobre ele. Por que Deus não faz acepção de pessoas, não é? E você vai ver que ele também não quer saber a posição social. Aqui está uma grande prova. Ministro da guerra quem é? Nós vamos ver então lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Isso sou eu que estou falando, viu, irmãos? Não é que ele é ministro da guerra, não. Deixa eu ver aqui, louvado seja Deus. Aonde está a passagem bíblica sobre o ministro? Cadê o ministro? 2 Reis, capítulo 5, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Eu que intitulei ele como ministro da guerra. Quem será? Louvado seja Deus. Aqui está 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã é curado da lepra. Clareou um pouco agora, né? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Olha só, era um homem valoroso, Deus tinha usado até ele para combater os sírios, e tinha um problema muito grande, mas ele não tinha pedido nada para Deus, não é? Deus sabia que ele estava doente, era doente, tinha uma doença contagiosa, uma lepra, louvado seja Deus, mas ele não pediu nada para o Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Veja você. O que acontece? Acontece que ele atacando o povo de Israel. Deixa eu continuar aqui a leitura, que é bem melhor, não é? E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levavam presa uma menina. Veja você, capítulo 5, versículo 2 em diante. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha só como é que Deus trabalha na vida da pessoa. Quando ele ama aquela pessoa de verdade, aquela pessoa está necessitada e não sabe o que faz. Mas Deus tem os seus caminhos, não é? Deus tem os seus toques especiais para mostrar para a gente a verdade.
E disse esta a sua senhora, a menina, a israelita, disse para a sua patroa, a sua senhora: tomara que o meu senhor, o ministro da guerra, né, o chefe do exército do rei da Síria, Naamã, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha, Deus já usando a menina para dar um toque para a esposa do leproso, que ele era leproso mesmo, e alguma coisa poderia acontecer. Aí vai da a humildade, né? Deixar a soberba de lado, deixar de lado o seu egoísmo, deixar de lado a sua prepotência e ser humilde. Aqueles que se humilham, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus humilha. É assim que a Bíblia diz, não é? Bom, então, então disse o rei da Síria, e entrou Naamã, digo melhor, no versículo 4, entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. Ela mandou para a pessoa errada. Ela disse o profeta, né? Não falou o rei. Bom, vamos lá. Versículo 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Quem sou eu para isso? O rei caiu na real, né? Poxa, rei eu sou, mas curandeiro, médico, arrancar lepra, uma doença contagiosa, não estou entendendo. Pelo que deveras notai, peço-vos e vedes que busca ocasião contra mim. Achou que tinha aí um complô contra ele. Ficou até desconfiado o rei com essa carta. Louvado seja Deus. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Oh, glória, aleluia, maravilha, né? Até gostoso de ouvir essa palavra, né? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes. Louvado seja Deus. Vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Está vendo a diferença de uma pessoa egoísta, uma pessoa exaltada, né? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o céu, disse certa feita o Senhor Jesus, porque tinha um jovem muito rico, né? Que queria saber como é que poderia ganhar o céu. O Senhor Jesus fala, vai lá, vende tudo e dá aos pobres. Ux, mexeu com ele, porque onde está a tua riqueza está o teu coração, diz a palavra, né? Aí o egoísmo, a soberba, falou mais alto, vendo nada, tudo de uma vez, para dar para os pobres ainda, eu vou ficar sem nada. Mas o senhor não quer morar ao céu? Tu vai levar o dinheiro para o céu? Vai levar as suas propriedades para o céu? Não necessita, né? Quer da terra, é da terra, quer do céu, é do céu. Naamã fez a mesma coisa. Aí ele falou, eu pensei que o profeta vinha até a mim, se posicionava diante de mim. Eu sou um chefe, eu sou um ministro da guerra, né? Aquelas pessoas que, sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Não é? Ou não. Mas eu sou o chefe do exército, do rei da Síria. Não é um qualquer. Ele manda um mensageiro, vai lá, bate no rio 7 vezes. Ainda mais o Rio Jordão, um rio sujo. Tem rio melhor lá em Damasco, lá em... Louvado seja Deus. É Damasco, rios de Damasco são melhores do que esse. Abano e Farpar. Por que tem que ser logo esse aqui? Mas é que Deus sabe trabalhar no nosso coração, meu irmão. Deus é Deus de misericórdia, de bondade, de graça. Deus é Deus de riqueza. Ele sabe mexer com com o nosso egoísmo, com a nossa soberba. Ele vai direto ali assim para ver se você... Qual é a sua reação? Você viu a reação do rei, do ministro, do chefe do exército do rei da Síria? Não, vou nada, não, deixa para lá. Aí já uma outra pessoa sendo usada por Deus disse, meu Senhor, meu Pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para o Senhor, olha, o Senhor tem que atravessar o rio para lá e para cá, para lá e para cá, 7 vezes. Claro, poderia até ser que o Senhor se cansasse, seria pior. Ou então o Senhor sobe aqui, entra no rio e sai, entra no rio e sai para a terra, sai da terra para o rio, entra no rio e vai para a terra, 7 vezes. Não era mais cansativo? Mas dar 7 mergulhos no rio, uma coisa tão simples, meu Senhor. Aí mexeu com o eu dele, né? É verdade, acho que eu estou sendo muito egoísta, né? Eu vou lá, vou tentar. Aí a fé já aflorou, né? Apareceu a fé e ali então impulsionou aquele homem e foi para o Rio Jordão. E nos diz a Bíblia, que é tão linda, as suas palavras, mergulhou 7 vezes e na 7ª vez o seu corpo, a sua pele estava limpinha como se fosse a pele de uma criança, diz a palavra. Louvado seja Deus. E ficou purificado a sua carne como a pele de um menino. Deus lindo, né? Que Deus lindo e maravilhoso, Ele sabe trabalhar. Mas eu quero falar do segundo ministro. Quem é o segundo ministro? O segundo ministro está lá em Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus. No capítulo 8, pertinho do capítulo 10, onde nós lemos. Esse aqui é o ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda, Atos 8, 27. Louvado seja Deus. Atos 8, 27 diz para nós o quê? Quem é esse ministro? O ministro da Fazenda. Aqui está.
Louvado seja Deus. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que ele lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Fez uma pergunta para o ministro da Fazenda. E ele disse: como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. E o lugar da escritura que lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Versículo 36. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? 37. Disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Louvado seja Deus. Olha a diferença, né? Esse aqui já é mais humilde, já estava lendo a palavra de Deus, não entendia nada, porque estava começando agora, tinha vindo de uma adoração, segundo a palavra, mais ou menos 90 quilômetros, era o caminho que ele saiu lá da Etiópia para adorar a Deus lá em Jerusalém, segundo os historiadores, né? Calcula-se uns 90 quilômetros, ele foi de carruagem, adorar a Deus com o seu pessoal. Com certeza era uma comitiva, né? Porque ele era um homem também de posição, ele era mordomo-mor de Candace. Candace era a rainha dos etíopes, e ele tomava conta dos tesouros da rainha. Quer dizer, tesouros é dinheiro, né? Então podemos intitulá-lo como ministro da Fazenda, pode ser? Estou tentando assim favorecer a nossa ideia, para facilitar o entendimento, né? Já Naamã, ministro de guerra, já deu aquela rejeitada. Eu tenho que descer nas águas, porque não, né? Esse aqui não. Isso aqui, entende o que está lendo? Não entendo, não tem que me explique. Aí o Espírito Santo, já no ouvido de Filipe, sobe na carruagem, fala com ele. Aí ele, já de bom coração, falou: sobe aqui comigo, me explica então, se você sabe. Louvado seja Deus. Filipe já sentou, que a função era essa dele mesmo, porque ele era discípulo, então pregava a palavra. Chegou a hora de falar a verdade, falar de Jesus era com ele mesmo. Pronto, subiu e começou a explicar para ele. Ele já logo deu um susto em Filipe. Olha aí, Filipe, as águas aqui do nosso lado, o que dificulta eu ser batizado? Aí Filipe disse: nada dificulta, é só se você crer. Se você crê em Jesus, você será batizado agora. Qual foi a resposta dele? Não, acho que não, vou me molhar todinho, estou chegando da festa agora, vindo uma adoração. Não, o que é humildade para soberba? O que é soberba, o que é humildade? Esse aqui já não. O que ele disse aqui para nós, louvado seja Deus? É lícito se crês de todo o coração, nada vai atrapalhar de você ser batizado. E respondendo ele quem? O mordomo, o ministro da Fazenda: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Quem mandou parar o carro? O mordomo, porque a ordem expressa era dele. Louvado seja Deus. E
mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Pronto, esse homem já voltou para a Etiópia com a bênção completa. Louvado seja Deus. Essa é a pequena grande diferença daqueles que querem realmente ser servos de Deus, querem receber as bênçãos de Deus, e Deus tem bênção para dar com abundância. O título da nossa pregação dessa vez: Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34, e aqui está a grande prova, não é? Não rejeitou aquele que queria rejeitá-lo e recebeu a bênção, e também o mordomo que aceitou, e o Senhor o aceitou também, com certeza, porque é isso que ele faz com aqueles que crêem no poder da tua palavra. Louvado seja Deus. São essas bênçãos que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. É só nós não rejeitarmos, é só nós não deixarmos passar, porque Deus, com as suas misericórdias, tem concedido bênçãos grandes para aqueles que valorizam a sua palavra. Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus de passatempo, Deus não é Deus de você ficar carregando no pescoço, carregando na carteira. Deus é o Deus criador do céu e da terra, o Deus que veio para mudar a nossa vida, nos converter, nos transformar, nos fazer uma nova criatura, aí duas novas criaturas. Um homem leproso, limpinho, cheio de arrogância, agora humilde e servo de Deus. O outro homem cheio do tesouro, porque ele tomava conta, mas humilde, simples, mas não tinha Jesus, estava procurando por Jesus. E diz a palavra que ele achou. A Bíblia diz para nós que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem já está condenado. A palavra é pesada, mas é real, é verdadeira. Louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver se cumprindo, louvado seja Deus, João 1,12, no qual eu e você estamos incluídos. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Está escrito em João 1, capítulo 1, versículo 12. Então não temos desculpa para aceitar Jesus e obedecer com alegria às suas palavras. Deus nos ama e nos quer, lembrando que Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da nossa necessidade. Aceita Jesus, meu irmão, em nome de Jesus. Seja feliz com Ele, sua família. Se crer, e será salvo tu e a tua casa. Levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão para aceitar Jesus. Levanta a tua mão comigo assim, ó, e diga essas palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me dê graça, me dê força, me dê saúde, me dê entendimento, inteligência, sabedoria. Meu Deus, me faça uma nova criatura, Senhor. Muda a minha vida, muda a vida da minha família. Me ajuda. Ajuda a resolver os meus problemas, as minhas dificuldades. Abra as portas para mim, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e sela com o cálice do teu sangue. Senhor Jesus, eu te amo. Daqui para frente, Senhor, a minha vida está entregue em suas mãos. Amém. Amém. Tá aí, pronto. Você já é um servo de Deus, com toda certeza, em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora e pela sua casa, para você ser uma pessoa mais abençoada do que já está. Louvado seja Deus. Feche os olhos. Lembre-se daquilo que você está precisando e Deus vai te visitar nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta hora preciosa de oração, Senhor, aqui estamos na tua presença, junto com os teus servos, orando, pedindo a tua misericórdia, a tua ajuda, a tua intervenção, a tua interferência, Senhor. É nessa vida que o Senhor venha abrir as portas da bênção, da vitória, resolver os problemas insolúveis, ó Deus, curar as doenças incuráveis, ó Senhor, dar a solução para o problema desta pessoa, Senhor. Faz uma obra grande, Senhor.
Ó Senhor, que o Senhor possa fazê-lo entender. Salva a sua família, salva os seus filhos, a sua esposa, os seus maridos. Enfim, Senhor, põe as tuas mãos desfazendo todo o mal. Em nome de Jesus, conceda-lhe a bênção, a paz, a saúde e a vitória. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus, que Deus possa te recompensar. Creio que você vai entender direitinho, vai ouvir direitinho a palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Eu e você estamos incluídos no plano de salvação do Senhor nosso Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, fica na paz.